Vem aqui comigo rapidinho, vamos dar uma olhada aqui na página do Obsidian, no site, para eu te explicar o meu plano. Se nós formos aqui ao site, nós temos aqui a opção de preços, e você vai perceber que a conta do Obsidian para uso pessoal é gratuita, você pode usar ele sem pagar nada. Quando eu comecei a usar para testar, eu usei assim, é incrível, você não precisa nem fazer uma conta, basta fazer o download do aplicativo e começar a usar. Eu achei isso demais. E o que você paga, na verdade, tá aqui, ó, é o sincronismo. Então se você quiser sincronizar ele com outro equipamento, você precisa pagar para sincronizar ou encontrar uma alternativa para sincronizar os seus arquivos, porque o Obsidian, na verdade, ele mantém tudo no seu computador, o chamado cofre fica em uma pasta do seu computador e basta sincronizar aquela pasta para você ter acesso a esses arquivos em um outro computador, onde você vai ter ou um telefone ou um tablet, onde você tem que ter, obviamente, o Obsidian instalado. Os primeiros testes que eu fiz, eu usei o iCloud, e aí eu sincronizei o meu Mac com o meu iPad, eu não tenho um iPhone, eu uso um Android, para fazer esses testes. Funcionou, mas o iCloud tem umas características, ele não sincroniza todos os arquivos, ele mantém algumas coisas na nuvem, então em alguns momentos eu perdia o acesso a alguns arquivos e não foi bom, por isso que eu comecei a buscar outras alternativas. O Google Drive não vai funcionar porque você não tem como enxergar a pasta do Google Drive no seu Android, e nem no iOS, se eu não me engano, para apontar o Obsidian para aquela pasta onde estão os seus arquivos. Acho que o Dropbox é a mesma situação, não sei dizer, mas eu nunca testei o Dropbox, eu andei lendo, mas parece que o Dropbox também causa alguns probleminhas parecido com o iCloud. Tem um outro problema que não vai casar com esse vídeo, não é uma solução 100% gratuita, porque em algum momento você vai ter que pagar por esse serviço de nuvem, e a minha proposta aqui é mostrar como fazer isso de forma 100% gratuita. Mas vamos lá, eu quero te mostrar uma coisa aqui, eu pago pelo sincronismo, porque existe algo aqui que me interessa, que é o versionamento. Eu consigo voltar no tempo, recuperar arquivos que eu apaguei, e se você estiver cuidando do sincronismo por conta própria, você vai ter que tomar cuidado com essas coisas, você não vai ter esses recursos extras. Vamos lá falar sobre a solução que eu encontrei. É um serviço gratuito, ele te permite conectar 2 ou mais dispositivos para sincronizar uma ou mais pastas nesses dispositivos. Ele está disponível para Windows, Mac, Linux e Android. E todos eles são gratuitos, não tem limite, não tem nada, é gratuito mesmo. Eu vou te mostrar como configura. Deixa eu só te dar algumas explicações que são importantes. Quando você liga esses dispositivos, ele vai até a internet, procurar o outro dispositivo e faz a transferência de um arquivo ou da pasta inteira de um dispositivo para o outro via internet, obviamente. Os equipamentos estão longe um do outro, eles precisam da internet. Porém, se você está num local onde os dois equipamentos ou mais, eles estão usando uma rede, um Wi-Fi de um mesmo lugar, uma rede local de um mesmo lugar, aqui, por exemplo, eu tenho 2 computadores, eu tenho o meu Android, eu tenho alguns dispositivos ligados na mesma rede, o SyncThing detecta isso e, em vez de usar a conexão com a internet, ele vai usar a conexão local para sincronizar esses dispositivos. Vai ser muito mais rápido, não tem que sair de um computador, ir pela internet, voltar para o outro computador que está no mesmo recinto, ele vai pela rede local. Um outro ponto importante é que não existe nuvem, não existe um ponto centralizador. Um dispositivo sincroniza com o outro, obviamente, o dispositivo tem que estar ligados para o sincronismo acontecer. Se não estiver ligado, o sincronismo vai acontecer num segundo momento, quando aqueles dois equipamentos estiverem ligados à internet. O que significa isso? Você tem que tomar mais cuidado. Imagine se você alterou arquivos nos dois dispositivos ou mais, com eles desconectados da internet. Quando você conectar todos eles, porque você alterou o mesmo arquivo em 2 ou mais lugares, isso vai gerar um conflito. Então, tenha bastante atenção, tem que tomar um pouco mais de cuidado quando está usando essas soluções que não são as soluções proprietárias. Aqui, por exemplo, no caso do Obsidian, que tem o sincronismo deles. O que eu fiz aqui para minimizar essa situação, não é necessário,
repito, você pode fazer ligando só 2 equipamentos. O que eu fiz aqui, eu tenho um Mac Mini que fica aqui no escritório, ele fica sempre ligado, mais ou menos como se fosse a minha nuvem. Por exemplo, o meu MacBook Air, ele não sincroniza diretamente com o meu Android, o MacBook Air sincroniza com o Mac Mini, e o Android também sincroniza com o Mac Mini. Como o Mac Mini está sempre ligado, é como se ele tivesse sempre com... Como não? Ele sempre está com a versão mais atualizada, e é por isso que eu falo para os dispositivos buscarem a última atualização lá. Mas, vou repetir, você pode ligar apenas 2 dispositivos, você pode ligar eles triangulados, todos sincronizando com todos. Eu só acho que é melhor não. Ok, vamos dar uma olhada aqui em como instalar o SyncThing. Primeira coisa que você tem que fazer é ir até a página, o endereço está no link aqui embaixo. Se você clicar aqui em Downloads, você tem aqui a opção para fazer o download para o Windows e também o download para o Mac. Para o seu Android, você vai procurar pelo aplicativo na Play Store, e aqui embaixo nós temos Linux e mais um monte de opções mais geeks, mais nerds. Tem também aqui, se nós formos aqui em contribuições da comunidade, se você curte essas coisas, tem um monte de conteúdo aqui para você, mas vamos voltar porque o objetivo do vídeo é fazer tudo da forma bem mais simples. Então instale aí, ou no seu Windows e no seu Mac, e também no Android. Vamos ver aqui como é que nós configuramos esse serviço para sincronizar os dispositivos. Eu peço desculpas, mas eu não sei onde vai aparecer o ícone do SyncThing depois que você instalar aí no Linux ou no Windows, porque eu não uso essas plataformas, mas no Mac está aqui na barra superior, vai ter um ícone, basta clicar nesse ícone e no menu vai encontrar ali a opção Abrir. Abra ele e você vai ver, na verdade, uma janela de um navegador de internet, o Chrome, por exemplo, e dentro algo parecido com isto aqui. Existem 2 caixas, como que 2 caixas? À direita nós temos a caixa que representa este computador aqui, daqui a pouco a gente vai voltar nas opções aqui. Do lado esquerdo nós temos as pastas deste computador aqui. Ele cria uma pasta padrão, eu vou deixar essa pasta aqui porque nós vamos usar ela daqui a pouquinho, mas você pode também criar outras pastas. Eu vou criar uma clicando aqui. Aqui nós temos 2 campos importantes que você precisa preencher. O primeiro deles é o Folder ID. Isso, na verdade, é o nome da pasta, se você quiser dar um nome específico para aquela pasta. Eu vou usar o nome como se fosse o endereço da pasta no meu computador para evitar confusão. Você já vai perceber por quê. E logo abaixo é o endereço da pasta no seu computador. Se você quiser que seja diferente, escreva abaixo o endereço, o caminho para chegar até a pasta do Obsidian, no cofre do Obsidian no seu computador, e depois use um nome diferente no Folder ID. De novo, no meu caso eu estou usando o mesmo nome, então quando eu começo a digitar aqui em cima o endereço, ele já vai copiando lá para baixo esse mesmo caminho, esse mesmo endereço. E agora, se a gente concluir o processo, você vai ver que existe uma nova pasta, que é a pasta que a gente acabou de criar. E é aqui, nessa pasta, que você vai entender por que eu uso o mesmo nome. Se você perceber, na verdade tem só uma barrinha, isso é a pasta fechada, ela fica fechada o tempo todo, e eu vejo só o nome do lado de fora. Para ver o endereço, o caminho, eu preciso abrir a pasta, clicar aqui e ver as outras opções que eu tenho dentro daquela pasta. Mas enfim, isso é só uma questão pessoal, use e faça como você quiser. O que eu quero aproveitar aqui agora é a pasta padrão para te mostrar como excluir uma pasta. E na verdade o que você está excluindo aqui é só a ligação, a pasta continua no seu computador. Então vamos clicar na pasta, depois aqui na opção para editar essa pasta e aqui embaixo nós temos a opção para remover, confirma e pronto. Só para deixar bem claro, você não está excluindo a pasta do seu computador, os arquivos, tudo continua lá dentro da pasta, o que você está excluindo é a pasta do sistema de sincronismo lá do SyncThing, significando que aquela pasta não vai ser mais sincronizada com outros dispositivos. Próximo passo agora é você instalar o SyncThing em um outro computador ou no seu Android e criar a mesma pasta lá. No meu caso aqui do exemplo é Obsidian/YouTube. Quando você fizer a instalação do app no Android, ele vai te dar a opção para ver as suas pastas do Android e lá você pode escolher um local onde você vai criar essa pasta, no meu caso, mais uma vez, Obsidian/YouTube. Com o SyncThing instalado em mais de um dispositivo, nós podemos passar aqui para a próxima etapa, que é
ligar um dispositivo no outro. Ok? Abro o SyncThing em um dos computadores, nós vamos aqui ao canto superior direito, em Action, lá dentro você vai encontrar o ID do dispositivo, a identidade desse dispositivo. Se você estiver usando isso no Android, você tem que abrir o aplicativo e aqui no menu de sanduíche, aquele que tem as 3 linhas, e aqui mais ou menos no meio você vai encontrar a opção que é para ver a identidade do dispositivo. Não compartilhe esse endereço com ninguém, essa identidade com ninguém, a não ser que você queira sincronizar essa pasta com uma outra pessoa. Aliás, essa é uma outra vantagem do SyncThing que eu não mencionei no começo. Se você quiser sincronizar uma pasta do seu computador com um colega de trabalho ou com, sei lá, um amigo, basta pedir para ele instalar o aplicativo lá e vocês compartilham a identidade. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Ok, vamos aqui para baixo agora. Clicar neste botão para adicionar um novo dispositivo. Nós temos agora uma nova janela pop-up, onde eu tenho que colocar o endereço do outro dispositivo. Só que aqui no meu exemplo, ele já está mostrando um endereço, está borrado, mas está ali embaixo. Lembra que eu te falei da rede local, que ele consegue detectar que tem um outro dispositivo? É porque o outro computador está ligado aqui do lado, tá com o SyncThing ativo e ele detectou esse outro computador. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é clicar e escolher essa rede. Claro que eu fui lá no outro computador para ter certeza que a identidade do outro computador é essa. Se você tiver com receio, basta digitar aqui o número para não ter dúvida. E aí você vai adicionar e concluir o processo. E quando a gente vai aqui agora no outro computador, vai aparecer uma janela, um pop-up também, não é um pop-up, aparece uma janela no meio ali da tela, dizendo que existe um outro computador querendo se conectar a esse computador, e você pode dizer que sim, ou cancelar aquela conexão. Se você não sabe quem fez aquilo, claro, cancele aquela conexão. No nosso caso aqui, nós vamos dizer que sim, para conectar os dois computadores. Se você estiver fazendo isso no Android, tem que ir lá no aplicativo, de novo, ir lá no menuzinho de sanduíches, 3 linhas, e procurar a identidade do Android. No Android existe também a possibilidade de ler o código de barra. Quando você procura aqui a identidade no computador, ele também te dá a opção de visualizar um código de barra, e esse código de barra, um QR Code, que você pode usar o Android para ler esse QR Code e já conectar os dois dispositivos de uma forma mais rápida. Mas se tem algo que eu nunca usei e nunca pretendo usar de forma gratuita, é uma VPN. Manter a infraestrutura de uma VPN custa dinheiro, e quando alguém me diz que está usando uma versão gratuita, eu fico aqui pensando, vários alertas acendem aqui no meu cérebro. Enfim, a VPN que eu uso é a NordVPN. Toda vez que eu estou num café, e eu trabalho pelo menos uma vez por semana num café, eu ligo a NordVPN para proteger meus dados, ou quando eu quero assistir um programa que não está disponível aqui, eu posso ativar a NordVPN e simular minha presença em um outro país, e aí eu consigo ver os programas daquele outro país na internet, no Netflix, por exemplo. Se você precisa de uma VPN para proteger os seus dados ou para assistir uma programação de outro país, dê uma olhadinha aqui no link que está na descrição, você vai encontrar o meu link associado, vai ter um descontão para você e você ainda ajuda o canal. Vamos lá, de volta ao SyncThing. Agora que os dois computadores estão conectados, basta ligar aquela pasta que nós criamos em cada um deles. O que você vai fazer aqui é entrar na pasta. Mais uma vez, nós vamos aqui à opção de edição, mas dessa vez nós não vamos apagar a pasta. Se você olhar aqui em cima, existe uma aba de sincronismo. Clique nessa aba de sincronismo e, porque os computadores já estão conectados, existe ali já o computador do lado esquerdo embaixo. E é ali que eu vou dizer que eu quero sincronizar essa pasta que eu abri com aquele outro computador. Mais uma vez, lá no outro computador vai aparecer uma janela dizendo tem alguém querendo sincronizar conteúdo de uma pasta com você. Você aceita sim ou não? Claro, se você quiser sincronizar, tem que dizer que sim. Chegou a hora de sincronizar agora o conteúdo do Obsidian, o cofre, a sua pasta do Obsidian que está no seu computador, com outro computador ou com o seu telefone Android. Não custa lembrar, faça um backup. Fazer um backup do Obsidian é tão simples quanto copiar
e colar a pasta em outro lugar. Faça esse backup só por garantia, especialmente se é a primeira vez que você faz algo desse tipo. Se você não sabe onde está a pasta, eu sabia e foi a pasta que eu usei aqui desde o começo como exemplo, mas se você não sabe onde está a pasta, clique no ícone do cofre, depois vá até o nome do seu cofre, à direita nos 3 pontos, você consegue clicar para encontrar, para ver o endereço daquela pasta no seu computador, e é esse endereço que você tem que usar lá no comecinho do vídeo, o que eu mostrei no início para poder sincronizar. No outro computador, agora você tem que ter, claro, o Obsidian instalado ou no seu telefone, e em vez de mostrar onde está o seu cofre, você vai clicar de novo no cofre, mas você vai adicionar um cofre novo, a partir de uma pasta do seu computador. E é claro, você vai escolher a pasta que nós estamos sincronizando com o SyncThing. Calma aí, não vai embora ainda, tem umas considerações finais importantes para fazer. A primeira é que eu sei que muita gente vai perguntar se eu migrei para o Obsidian, e a gente vai saber, quem não assistiu o vídeo até o final, quando essa pergunta aparecer nos comentários. Eu não migrei, eu estou usando os dois, o Evernote e o Obsidian, para situações bem diferentes. Vou depois falar sobre isso em um outro vídeo, em que situações eu estou usando um, em que situações eu estou usando o outro. Tá sendo interessante, tá sendo uma experiência interessante, e tá sendo uma experiência interessante também aprender mais sobre esse outro aplicativo, que é bem diferente, apesar de muito igual. Quando eu falo igual, a forma de fazer as coisas, muitas coisas são muito parecidas, são muito iguais entre Obsidian e Evernote, mas ao mesmo tempo é muito diferente, tem várias coisas. Tô fugindo do assunto, deixa isso pra lá para um segundo momento. A consideração importante aqui a fazer é sobre o sincronismo, o seu cuidado com o sincronismo. Lembra o que eu falei no começo? É você que tem que gerenciar os cuidados com seu sincronismo aqui. Por exemplo, se você editar um mesmo arquivo com 2 dispositivos desconectados da internet, isso certamente vai gerar um conflito, porque são 2 arquivos diferentes que não estavam se falando no momento em que você editou aqueles arquivos. Então tome cuidado, faça uma edição em um, sincronize, depois sincronize no outro. É preciso ter um pouquinho mais de atenção, mas não é nada de outro mundo. E se você tiver um outro computador, faça como eu fiz, transforme ele, um outro computador que fica sempre ligado, transforme ele em uma espécie de nuvem. Um outro ponto importante que eu percebi aqui nos meus testes são os ajustes, as configurações do Obsidian. Você pode mudar um monte de coisas no Obsidian, por exemplo, a cor do texto, várias coisas no aplicativo podem ser mudadas, e esses detalhes são sincronizados entre os seus dispositivos onde você está usando. Então, se você mudou, por exemplo, a cor dos links no seu computador, essa cor de links passa a ser sincronizada com o seu Android, você vê a mesma cor lá, os plugins e uma série de outras coisas, tudo isso é sincronizado. Nesta solução também se sincroniza tudo isso, eu testei, funciona, porém eu percebi que não é tão ágil, não é tão instantâneo quanto o sincronismo do próprio Obsidian. Muitas vezes eu precisei fechar o aplicativo no telefone e abrir novamente para um novo plugin aparecer, para a nova cor da fonte aparecer. Ele aparece, mas demora um pouco, ou às vezes eu tive que fechar e abrir. Então, mais um cuidado que você tem que ter. Sobre o sincronismo do próprio Obsidian, mais uma vez, eu pago, eu uso aquele sincronismo, eu só não sei até quando eu vou pagar, porque lá existe um limite de 10 gigabytes. Ele não permite sincronizar mais do que 10 gigabytes. Por enquanto tá tudo bem, porque como eu disse, eu estou usando os 2 aplicativos, o Evernote e o Obsidian. Eu acho que eu cheguei a uns 60% desse espaço de sincronismo. Não é espaço, né, é a quantidade de arquivos que você pode sincronizar, mas o meu Evernote, eu sei que a minha base no Evernote tem mais de 20 gigabytes. Então, se, por exemplo, eu for migrar um dia, tudo do Evernote para o Obsidian não vai funcionar, ou se o Obsidian começar a crescer muito as coisas que eu tenho lá, e tendem a crescer, no futuro vídeo eu vou falar sobre isso, eu vou ter problema, e aí eu vou acabar migrando para essa solução do ThinkSync, tudo que eu tenho dentro do Obsidian. Vou perder ali a vantagem do histórico, mas pode ser que eu não tenha uma outra opção. Se foi útil para você, clique aí no joinha, ajuda bastante. Se você é novo aqui, inscreva-se para ficar sabendo das novidades e próximos vídeos a respeito deste tema. Um grande abraço e até o próximo.